Bem, pessoal, esse então é o nosso vídeo conceito sobre calor sensível e calor latente. Então, primeiro, sobre o calor sensível, a gente já conhece o calor, que é uma transferência de energia térmica. Por que esse calor é sensível? Porque é o calor que o termômetro sente. Então, é sensível se o termômetro sente e indica uma variação de temperatura, ocorreu um calor, uma transferência de energia térmica sensível. Seja ela esfriando, ou seja, quando o corpo transmite uma energia térmica, perde energia, e fica mais frio, ou quando o corpo ganha energia, que está esquentando, então está mexendo na temperatura, está falando em calor sensível. Para lidar com calor sensível, a gente já sabe quais são as equações, né? Essas são as equações que relacionam a quantidade de energia entrando ou saindo de um sistema e a quantidade de massa dele, ou a variação de temperatura. Né? A equação da capacidade térmica e do calor específico, que analisam trocas de energia térmica entre os corpos. São as únicas que relacionam características do objeto, variação de energia e variação de temperatura. Calor latente. O calor latente é a forma de transferência de energia térmica que gera a mudança de estado físico. Como a gente vê aqui na água, fervendo a 100 graus Celsius, ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. Antes disso, ela estava no estado líquido. Depois disso, ela, acima de 100 graus Celsius, ela fica no estado gasoso. Durante esse processo aqui de transformação, de um estado físico para outro, ela vai recebendo energia, e essa energia que ela recebe enquanto está nessa temperatura é chamada de calor latente. Essa energia então é utilizada para a mudança de estado físico, seja ela qual for, seja a fusão do sólido para o líquido, seja a vaporização do líquido para o gasoso, seja a condensação do gasoso para o líquido ou a solidificação do líquido para o sólido. No caso da água, quando ela chega a 0 graus Celsius, o gelo, quando chega a 0 graus Celsius, ele começa a derreter. A gente chama essa temperatura de 0 graus Celsius de ponto de fusão, porque é nela que ocorre a fusão. Quando o gelo chega a 0 graus Celsius, ele começa a derreter e ele fica em graus Celsius até que toda a água seja derretida. Depois começa a esquentar. E a temperatura, ou temperatura de fusão, a gente pode chamar de qualquer um desses nomes, é esta temperatura aqui para indicar uma característica da água. Olha, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, quer dizer que ela passa do estado líquido do sólido para o líquido a 0 graus Celsius. O mesmo na vaporização, a gente pode dizer que a água passa para o estado gasoso na temperatura de 100 graus Celsius. 100 graus Celsius seria o ponto de ebulição da água, porque a água está mudando de estado físico, ou a temperatura de ebulição da água, já que a água está mudando de estado físico nessa temperatura. Outra coisa, o ponto de fusão e de ebulição dependem do material. Tem material que congela mais fácil e consegue ser fervido mais fácil, a água a gente já conhece. Outro exemplo aqui é o álcool, que é mais difícil de realizar a fusão, é mais difícil de tu congelar o álcool, tem que ter uma temperatura muito baixa, olha só, menos 114, mas para ferver o álcool é mais fácil, uma temperatura um pouco menor. O óleo de cozinha, que a gente vê pegando uma fumaceira quando passa do 230 graus, mas ele para congelar menos 20 graus Celsius, ponto de fusão, e o ponto de ebulição para ele passar do estado líquido para o sólido, depende, vai de 120 a 230 dependendo do óleo. O ouro em si, a gente pode derreter ele para fazer os correntão banhado, a gente tem que atingir a temperatura de 1064 graus Celsius, que ele vai passar do estado sólido para o líquido, e depois, ponto de ebulição, para tu fazer o ar dourado, tu tem que manter esse vapor aí a 2700 graus Celsius para tu ter o ouro no estado gasoso. E o oxigênio que eu puxo aqui para falar para vocês, respirei um pouco de carbono junto, para a gente poder transformar ele no estado líquido, tem que estar abaixo dos 183 graus Celsius, e para ter a pedra de oxigênio, tu tem que manter ele na temperatura mais baixa do que menos 218 graus Celsius. É bem difícil. O calor latente, então, ele relaciona energia e massa, sempre ligado à troca de estado físico. Então, quanto de energia foi consumido, qual foi a variação de energia, né, seja ela positiva ou negativa, e quanta massa que foi transformada de um estado físico para outro. Então, aqui a gente não é bem essa massa, é essa aqui, então. A gente tem aqui uma quantidade de água passando do estado físico para outro,